Olá pessoal, boa tarde, nós estamos aqui para mais uma videoaula. Dessa vez nós vamos falar sobre a vida de Moisés. Isso mesmo, nossa videoaula de hoje é sobre a vida de Moisés. Pega logo aí teu caderno, tua caneta, tuas anotações, se possível a tua Bíblia, e a gente vai falar aqui sobre esse grande líder, não só o grande, mas o maior de todos os líderes do povo de Israel. O chamado de Moisés é um chamado muito interessante. A forma a qual Deus chama o profeta Moisés é algo singular. Criado no Egito, sua mãe, Joquebede, deu a oportunidade de Moisés ter uma vida melhor sendo criado pelo Egito. Moisés recebe todos os ensinamentos, todo o ensinamento da língua, das ciências, de tudo aquilo que o Egito poderia lhe proporcionar. E ele passa 40 anos no Egito sendo preparado, até mesmo segundo alguns estudiosos, para ascender ao trono egípcio. Após 40 anos de Egito, sendo formado na cultura egípcia, Moisés sente no seu coração um chamado de Deus para que ele possa vir ser um profeta para conduzir o povo de volta a Canaã. Isso mesmo, a história bíblica vai contar que Moisés mata um homem. Isso você vai ver no livro do Êxodo, o segundo livro da Bíblia. Moisés mata um homem e ele foge para o deserto, onde ele passa 40 anos tendo um encontro com Deus e conhecendo verdadeiramente um Deus que ainda ele não conhecia. Apesar de Moisés ter sido criado no Egito, Moisés conhecia Ra, Ramsés, Osíris, Horus, os deuses do Panteão egípcio, mas Moisés ainda não conhecia um outro Deus que se apresentou para ele como Eu Sou. Deus se apresentou para Moisés através de uma sarça. A sarça ardia e não consumia, e não se acabava. E quando Moisés se aproxima daquilo que nós chamamos de teofania, esse é um termo teológico técnico que significa Deus de forma visível. Moisés se aproxima da sarça ardente, ele olha e a sarça ardente sabe o seu nome. Ela fala Moisés. Imagine o espanto e o susto que Moisés deve ter tido naquele dia. Apesar, além da sarça arder e não acabar, ela sabe o nome dele. Ali foi o chamado desse grande profeta. A partir desse momento, Moisés vai ao Egito enfrentar Faraó, que nesse contexto é o rei de todo mundo. Faraó manda no mundo. O Egito é a maior potência mundial daquela época. E ele chega lá, acredite você, com um pedaço de madeira na mão, com um cajado na mão e com seu irmão Arão, que é o seu porta-voz, dizendo para Faraó que deixe o povo de Deus sair da escravidão de 430 anos para que ele vá ao deserto adorar ao Deus da Bíblia. A Bíblia diz que Deus endurece o coração de Faraó e Faraó não permite que o povo vá para o Egito. O que acontece? Deus manda 10 pragas que você conhece. As águas se tornam sangue, as rãs, as moscas, a serpente de Moisés engole a serpente dos magos de Faraó, a praga dos animais, até chegar na última praga, que é a morte de todos os primogênitos, que é quando Faraó vê que não tem como segurar, então ele permite que a nação de Israel saia a peregrinar no deserto. É aí que vai começar uma grande peregrinação, que seriam de 40 dias, mas que passaram a ser 40 anos, isso mesmo. Do Egito até em Canaã, o povo demoraria 40 dias para chegar ao seu estado local. Mas por causa da desobediência, por não acreditar, por desconfiar de tudo que Deus havia dito e feito, o povo ficou 40 anos peregrinando no deserto. Nesse deserto, Deus cuidou dessa nação, diz a história bíblica, de uma maneira fenomenal, extraordinária e milagrosa. Isso mesmo. Eles passaram 40 anos, de dia eles tinham coluna de nuvem protegendo do calor de 50 graus, à noite eles tinham chama de fogo na nuvem para proteger do frio que era de 0 graus. As roupas não envelheceram, os sapatos não envelheceram, faltava água, Deus mandava Moisés falar a rocha e saía água, Deus mandou cordonizes, Deus mandou maná, e assim o povo de Israel passou 40 anos sendo protegido e sendo seguro nas mãos de Deus. Israel presenciou os maiores milagres na sua vista, através da vida de Moisés, através da vida desse grande profeta, inclusive vendo até o próprio Mar Vermelho abrir. Por isso, Deuteronômio, que é o 5º livro da Bíblia escrito por Moisés, no capítulo de número 34, vai dizer que nunca se levantou profeta em Israel igual Moisés, que falara com Deus face a face. Ele subiu ao Monte Nebo
e com 120 anos ele morreu. Moisés tem 3 etapas de 40 anos na sua vida: 40 anos no Egito, 40 anos com o povo no deserto e 40 anos sozinho no deserto. Nesse tempo, Deus faz com que Moisés esqueça, diz a Bíblia, tudo que ele aprendeu no Egito e transforma ele num grande profeta. Moisés aí está tipificando, está fazendo uma figura de Cristo Jesus, o Consolador. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que Moisés foi o homem mais manso da terra. Moisés também tem um legado literário. O que seria um legado literário? Seriam os livros que Moisés... Seriam os livros que Moisés escreveu na Bíblia. Quais são esses livros, professor? Seriam o livro do Gênesis, do Êxodo, de Números, de Levítico e de Deuteronômio. São 5 livros que são chamados pelos judeus de Torá e que são chamados por nós de Pentateuco, os 5 livros de Moisés. O livro do Gênesis conta a história da criação, como Deus criou tudo, do capítulo de 1 ao número 6. Do capítulo de número 7 ao capítulo de número 11, a gente vê a parte do dilúvio até chegar em Noé. Do capítulo de número 12 desse livro até o capítulo de número 36 é o chamado de Abraão e de Jacó, de Abraão, Isaque e Jacó. Do capítulo de 37 se levanta José, filho de Jacó, até o capítulo 50, quando o povo vai estar no Egito. O livro do Êxodo significa a saída. É toda essa história que eu acabei de te contar. Se você quer conhecer com mais detalhes sobre tudo isso que eu estou falando, é só você ler o segundo livro, o livro do Êxodo. Lá conta toda a história de 40 anos de peregrinação do povo, como o povo passou, como foi a providência de Deus e como Israel se tornou uma nação, recebendo a lei de Deus, recebendo tudo aquilo que Deus tinha outorgado. O terceiro livro é o livro de Levítico, que conta a história de como o culto começou. O culto foi institucionalizado por Deus, Deus institucionaliza o culto, dá as regras do culto, e ali você vê todo o ofício sacerdotal de culto da forma que Deus queria ser adorado. Ali nós temos regras, princípios e leis cerimoniais, civis e religiosas. O livro de Números, o quarto livro, vai contar a história de como o povo de 3 milhões de judeus foi distribuído na terra. Cada povo, de acordo com seu número, com as suas tribos, ele foi colocado na terra e receberam as suas heranças. Nesse número tem os censos, tem a contagem de quanto o povo cresceu, e a gente pode ver toda essa história. E o último livro, Deuteronômio, significa a repetição da lei. Antes de morrer, o profeta Moisés chama todo o povo e diz que o segredo deles estarem vivos, deles estarem naquela situação, não era porque Moisés estava na frente dele, mas porque a lei de Deus havia os conduzido até Canaã. Então Moisés vai repetir a lei e passar o cajado a Josué. Essa história é uma história muito importante. Moisés também foi escritor de alguns salmos. Alguns salmos, como o salmo de número 90, ele tem autoria mosaica. Moisés é tão importante em Israel, Moisés é tão importante para a história bíblica, que até mesmo no Novo Testamento, quando o Senhor Jesus apareceu, Moisés se transfigurou. Ele e o profeta Elias, eles apareceram ali com Cristo Jesus, e os apóstolos Pedro, Tiago e João puderam ver essa manifestação. Então você pode observar a grande importância desse líder, que depois de Jesus Cristo é o maior líder da história de Israel. Então você pode observar, o chamado dele não foi fácil. Quando Moisés nasceu, no capítulo de número 1 do Êxodo, vai contar a história que o rei Faraó, o rei do Egito, mandou matar todos os meninos, mas as parteiras, Puá e Sifrá, temeram a Deus e elas não permitiram que Moisés morresse. Moisés foi parar no palácio, pela provisão de Deus. Sua mãe Joquebede prepara uma arca de betume, manda ele, e ele vai parar nas mãos da filha de Faraó. Tudo isso foi uma provisão de Deus. Por quê? Porque Deus colocou Moisés dentro do palácio dos egípcios, para que Moisés pudesse aprender tudo aquilo que os egípcios tinham a ensinar a ele, porque lá na frente Deus usaria Moisés como um grande libertador. Eu estou aqui dando uma resumida bem básica para vocês, porque essa história é muito grande, o contexto dela é muito grande. Mas aqui nesse contexto vocês já podem entender muita coisa da importância que tem o chamado do patriarca Moisés. Por diversas vezes no Novo Testamento, que é a parte da Bíblia que já conta a história de Cristo Jesus, o nome do profeta Moisés vai ser citado com respeito e com temor, até mesmo por Jesus Cristo e por todos aqueles que estão ali no contexto do Novo Testamento. Não se esqueça, Moisés foi o maior de todos os profetas, Moisés escreveu 5 livros, Moisés foi o libertador do povo, Moisés foi um instrumento de Deus, Moisés foi o homem que Deus usou para que conduzisse Israel 40 anos no deserto até em Canaã. E sabe de uma coisa muito interessante? Quando o povo entrou em Canaã, sabia que Moisés não entrou? Se ao nosso ver,
Se tinha alguém que merecia entrar em Canaã e gozar de todos os benefícios daquela terra, era Moisés. Mas a Bíblia diz que Deus manda Moisés subir ao Monte Nebo, olhar a terra, ver que Deus tinha prometido a Abraão, que Deus estava cumprindo a promessa, porém, o Senhor disse para Moisés que ele não iria para lá. Moisés não participaria daquele momento, que Deus guardaria ele. Foi o que aconteceu. A história bíblica vai dizer que Moisés morre e, escute essa história que é muito interessante, e Satanás foi requerer o corpo de Moisés. Isso mesmo, Satanás, o inimigo, o demônio, ele foi e pediu a Deus que Deus mandasse e desse o corpo de Moisés, porque Moisés era culpado de ter matado um egípcio, melhor dizendo. Aí Deus manda um arcanjo chamado Miguel, ele vai lá e esconde o corpo de Moisés. E até hoje, nunca encontraram os ossos de Moisés e nunca souberam onde Moisés foi enterrado. Se foi enterrado ou se Deus o tomou para si. Essa é a história do maior profeta de Israel. Essa é uma história muito interessante, porque ela vai fazer uma diferença, não só no povo judeu, mas em toda a história da humanidade. Preste muita atenção em todas as informações que vocês receberam nessa videoaula. Eu vou fazer um quiz de perguntas aqui para vocês. Vocês vão entrar na plataforma Google Sala de Aula e vocês vão responder. Isso mesmo, vocês vão responder esse questionário e vocês vão estar sendo avaliados. Vai ser bem breve, pause o vídeo com calma. Tudo que eu vou colocar no quiz está aqui no vídeo, ok? Então vocês poderão responder que vai dar tudo certo. E que na próxima aula a gente possa comentar sobre essa atividade e eu tenho certeza que vocês vão aprender muitas coisas, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês e até a próxima aula. Não se esqueçam, se você se interessar pela história de Moisés, está no livro do Êxodo, o segundo livro da Bíblia, tá bom? Deus abençoe vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.